Olá, linda vida! Estamos aqui no nosso primeiro podcast do Estudos de Ouro, nossa primeira terça-feira juntas. Estou muito animada, muito feliz em poder estar concretizando esse trabalho maravilhoso de divulgação do livro de ouro de Saint-Germain, com ensinamentos maravilhosos, filosofia, símbolos. Iremos passar momentos aqui muito prazerosos, muito gostoso mesmo, um momento assim de podermos estar em união com nós mesmos e poder fazer aquela conexão entre os amigos que estão na mesma afinidade que a gente. Então, para iniciar aqui nosso primeiro podcast, eu gostaria assim de explicar a que viemos, não é mesmo? Então, como eu estava falando a vocês, é um podcast chamado Estudos de Ouro. Estudos de Ouro fazendo alusão aqui ao nosso livro de ouro de Saint-Germain, também conhecido como livro alquímico de Saint-Germain, e talvez tenha outros títulos, né? Porque agora encontramos esse livro também em PDF na internet. Aqui eu tenho duas editoras diferentes, uma Ponte, deixa eu ver aqui, Ponte, Grupo Esotérico Ponte para a Liberdade, e a outra editora da Nova Era. Muda um pouco assim a tradução, mas o cerne continua o mesmo, né? Trata-se de um livro sagrado e, como todos os livros sagrados, eles são profundos, simbólicos, pretendem que a gente coloque ali uma energia, uma atenção profunda, né? Que a gente se conecte ali com os ensinamentos que estão muitas vezes não tão óbvios, né? E também pretende-se que a gente pratique, não é mesmo? Sem praticar não há muito futuro, não é? Ensinamento sem prática é nada, né? É para o futuro. É para um futuro que, quando a gente estiver realmente precisando, sabe? Uma vez eu estava estudando, estava meditando, na verdade, e me veio uma frase assim: bem, ficar bem quando está bem é fácil, e ficar bem quando as coisas não estão bem. Aí, né? Aí é que a gente precisa estar colocando os nossos ensinamentos, assim, nossas aprendizagens com mais verticalidade, né? Então é isso. Como é que é estar bem quando as coisas não estão bem, né? Então, nesses momentos, pode reparar que quando não estamos bem, muitas vezes a gente ora, a gente medita, a gente lê, a gente procura aquele filme né, que nos engrandece, a gente vai atrás, né? Para poder se recuperar. E às vezes acontece até o contrário, quando a gente está bem, a gente acaba se afastando e não indo procurar aquilo que seria um momento de podermos aprofundar cada vez mais, né, nos estudos filosóficos, né, estudos da espiritualidade, né, e as práticas. Então é bem dual, né, bem dual. Então temos ao mesmo tempo esta frase que nos provoca a pensar como é estar bem quando as coisas não estão bem, ao passo que muitas vezes, como quando não estamos bem, é que procuramos a ajuda da espiritualidade, as meditações, né, e a filosofia, e ao mesmo tempo, quando estamos bem, às vezes nos afastamos da espiritualidade, a gente se distrai, né? Tem muita coisa que nos distrai, né, na vida. Há muitas situações, muitos temas, muito aparelho eletrônico, né? A vida assim do eu externo é bem distraída, né? Por isso que precisamos ter esse momento como o podcast para que possamos estudar, nos aprofundar em direção ao eu profundo e
deixar com que o eu profundo possa se manifestar na exterioridade, né? na matéria, e agradecendo essa matéria que temos aqui, né? A matéria no sentido daquilo que a gente vê com os olhos, né? Porque sabemos que tudo é matéria, não só aquilo que a gente vê. Mas então, vamos ao que interessa. Eu gostaria de poder explicar para vocês como vai funcionar os nossos estudos de ouro. Será um estudo sistemático, certo? E como é um sistemático, teremos um sistema, uma metodologia. E poderíamos aqui pelo menos elencar 3 metodologias possíveis. A primeira seria de capítulo a capítulo, né? Página a página, frase a frase. Estão ouvindo o vento? Estão conseguindo ouvir o vento? Hoje em Florianópolis tem um vento absurdo, mas não irá impedir da gente poder gravar o nosso podcast. Seria então essa primeira metodologia de capítulo a capítulo, frase a frase, e ir assim construindo conhecimento, certo? O segundo seria já trazer assim os principais conceitos e ir procurando no livro esses conceitos e cada vez elaborando eles a cada momento, como indo construir esse bloquinho por bloquinho, né? E um terceiro que talvez seja o mais inusitado a vocês que me escutam, mas é o que eu mais uso e puxa, é o que realmente vejo que mais faz sentido para mim e talvez faça para vocês. Talvez alguns de vocês também já pratiquem dessa maneira quando se trata de trazer às vezes uma reflexão para o dia. Talvez não façam isso para um estudo, mas, bem, veja o que vocês acham. A terceira metodologia seria para que eu pegue o livro em estado meditativo, coloque à frente da minha testa, com as 2 mãos, e em oração eu me conecto ao podcast, as pessoas que estarão assistindo o primeiro podcast, nesse caso, né? E então eu abro a página, deixo com que os meus olhos corram pela página até aonde eles parem. Quando eles param, eles acham ali a frase, o parágrafo que eu deveria começar, né? A reflexão, a leitura. Bem, essa terceira metodologia chamo de ancorar, né? Quer dizer, eu estaria ali como uma antena, uma mensageira ancorando assim a ideia, a reflexão, o estudo, aqueles que estarão recebendo essa notícia, essa informação. Então, eu estaria fazendo essa ponte. Eu faço isso com este livro desde que eu o conheci. É verdade que no começo havia ali um primeiro contato, de pelo menos um primeiro capítulo, ir lendo, mas depois que essa intuição, essa maneira de ler esse livro, dessa maneira mais intuitiva, né, mais ancorada mesmo na confiança de que o que vai sair ali é o que eu preciso ouvir para dar o próximo passo, as coisas ficaram cada vez melhores e mais conectadas mesmo, mais verdadeiras, que fazendo mais sentido para a minha vida. Então eu tenho esse livro e estudo esse livro desde 2009 ou 2010, se não me falha a lembrança, e desde lá tenho feito isso, e desde lá parece que toda vez que eu abro o livro é algo novo. Muitas vezes sai sempre, dependendo do meu humor, dependendo de como eu estou, sai sempre o mesmo recado, é impressionante. Ou
sai de uma maneira inusitada capítulos ou frases que parece que eu nunca li. E veja, a gente está em 2021, são pelo menos aí 10 anos diariamente manipulando esse livro, e como pode eu ainda me surpreender com o que sai? E impressionante, porque sai exatamente aquilo que eu estava precisando ouvir, e não é de uma maneira assim meio, sabe, meio querendo levar o ensinamento para aquilo que eu estou passando. Não, é exatamente aquilo que eu estou passando, sai exatamente isso no livro. Falando sobre o que eu estou passando, e aí falando o que eu poderia praticar para poder me livrar dessa situação que não está me agradando, né? É impressionante, realmente é impressionante, Eu poderia falar muitos impressionantes aqui. Bem, e trazendo um outro conceito para a gente aqui, então todos entenderam, certo, que eu estou optando aqui pela terceira metodologia, né, do ancoramento. E aí depois vocês vão me contando como que está sendo para vocês isso, né? E claro que, sabendo que é um livro profundo, a gente não estará pretendendo esgotar, né, o assunto, porque esse livro, ele vai, a cada momento que ele vai trazendo novamente o mesmo conceito, né, ou a mesma palavra, ele traz novas maneiras de se aprofundar nesse conceito que parece o mesmo, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, consciência, né? Ele vai trazendo em diferentes partes do livro, então ele vai dando cada vez mais uma aprofundada, certo? Então, sem nenhum desejo de esgotar, mesmo porque isso seria completamente impossível de esgotar o tema, certo? Então a gente vai a cada encontro abrindo mais e mais o tema, reconhecendo a complexidade, a profundidade de cada tema, assim, com tranquilidade. E notem que, assim, quando eu falo complexidade, eu não me refiro ao complicado, certo? Complicado é outra coisa. O complexo quer dizer que é algo que não é linear, que não é superficial. Então, o contrário é verdadeiro, certo? Então, são ideias que são compostas, mas que elas se interligam formando outros conceitos, que são sinérgicos. São ideias que juntas formam outras ideias. Em outras palavras, para a gente compreender o que é complexo, é preciso muito mais do que a participação só do intelecto, entende? Precisa de todo o seu ser participando, de todos os sentidos acesos, sentimentos precisam estar apaziguados e focados, tem que ter um interesse pleno. E aí então, e só então, o encontro das ideias com todo você, o encontro daquela reflexão com todo você ali, pleno, é que vai trazer à sua consciência uma complexidade. Então, a complexidade é em você, não no conceito em si. O conceito em si é morto, porque passou para a linguagem, já está morto, entende? Então, a complexidade acontece no encontro da reflexão, do estudo com você. Isso que é complexo. Por isso que você precisa estar entregue, precisa estar em experiência. Entende? E no primeiro momento, não tentar explicar essa experiência. Não traz para a linguagem, não traz nem para o pensamento. Não, deixa você se preencher por essa experiência, por essa reflexão, por isso que está acontecendo. Não se preocupe em prender as coisas. Pelo contrário, deixa entrar, deixa preencher, deixa expandir. Não se preocupa em se apegar a frases, sabe? A fórmulas. Não se preocupa com isso.
Porque ali nessa complexidade, cria essa energia, né? Lembra, não sei se vocês já usaram os óleos essenciais, mas aí você mistura um óleo essencial contra o outro óleo essencial, e quando eles se misturam ali, eles criam uma outra potência, são potências, vamos supor, né, de cores diferentes, que quando juntas criam outras cores, outras possibilidades. Então, esse encontro dessa reflexão com você, com todo o seu ser, constrói, né? Cria-se uma sinergia diferente, e essa sinergia que tem substância, que tem respiração, que tem suor, que tem de tudo um pouco, que tem o tempo construindo-se, que tem o futuro, o passado, o presente ali, é tudo, não tem como dizer o que é essa complexidade sinérgica desse encontro, produzido por esse encontro, dessa reflexão com você. Não dá para colocar em linguagem. Então, não se preocupa, porque, veja, eu tentando explicar isso, quanto mais eu tento explicar, mais eu simplifico a experiência. E aí que tá. Então, vamos combinar que a gente deixa acontecer de maneira atenta, de maneira assim, com todo o nosso ser. E aí, nessa experiência, nessa sinergia que acontece durante e no depois, a gente vai deixar estar para expandir. E não vamos complicar tentando deixar em palavras. Deixa. Quanto menos vier palavras e mais a experiência, mais essa sinergia que você vê produzindo em você, porque não precisa passar essa experiência para ninguém, entende? Para calar, a gente coloca essa complexidade em ação em nosso ser, né? Nosso eu profundo, vindo para o eu externo e se manifestando. Veja, porque o eu externo não é complexo, né? O eu externo é simplista. Então, quando a gente fala complexidade, a gente está com certeza falando do eu profundo, certo? Então, deixando essa complexidade cada vez mais vir à tona, é o que nos interessa. Então, a gente não precisa falar para ninguém sobre isso. Se for para falar só. Ouve lá o podcast, que está muito interessante. Mas a sua experiência guarda, porque quando a gente começa a falar muito da nossa experiência, o que acontece é que a gente esvazia, e às vezes esvazia antes do tempo. Não estava na hora. E esse sentimento de esvaziar é porque não estava no tempo. Então, o falar a respeito é só quando é realmente estritamente e maravilhosamente necessário, no sentido que chegou a hora, certo? Mas a primeiro momento, assim, vamos deixar cada vez expandir para o profundo, para o complexo, certo? E aí a gente deixa essa experiência complexa navegar no nosso dia a dia, a gente leva, né? Mas não pode dormir, né? Não pode, assim, sabe? Ficar assim, esquecer, né? A gente tem que deixar, assim, fluir, confiar, né? Mas praticar, certo? Praticar aquilo que foi refletido. E quanto mais você praticar, mais sinergia vai acontecer, porque essa prática modifica aquilo que já está acontecendo dentro de você, mesmo que isso não tenha vindo à consciência em pensamento linear. Mas você percebe que tem alguma coisa acontecendo, sabe? E vem por uma intuição aí o ensinamento. E às vezes pode vir até completamente fora, assim, do que a gente estava falando. Então confia. Deixa que a sua intuição vai dizer para você exatamente aquilo que resultou dessa sinergia, entende? Não precisa ser uma coisa óbvia, uma coisa linear. Esquece esse negócio de ser linear, de ser óbvio. Deixa que o seu eu profundo fale com você, deixe ele se manifestar. O eu profundo é que cria poesia, entende? É que cria essa maneira de ser no mundo
mais complexa mesmo, sabe? É aquele olhar que você não sabe definir, é aquela oração que vem que você não esperava, nem sabia que sabia aquelas palavras, né? É aquele som, aquela música que às vezes você ouve dentro de você, mas que você ainda não consegue falar, ela não consegue cantar ou escrever, mas ela está ali, você escuta e não precisa. Continua escutando, deixa cada vez ficar mais complexo, deixa seu livro complexo ser criado, sabe? Deixa acontecer. Não tem urgência para mandar para o mundo, não. A urgência é você. A urgência é você cada vez mais complexo de si. É a complexidade do eu profundo se comunicando com os eus externos dos outros. E essa comunicação que é já a tradução, a divulgação do que é importante, porque a sua ação no mundo já não será mais vazia, nem vã, nem superficial, será interessado e endereçado ao eu profundo das pessoas, mesmo num simples oi, ou um boa tarde, ou um boa noite. Confie na complexidade do eu profundo e deixe seu ser. Se preocupe não, viu? Então, há mais um instante de vida maravilhoso. Eu vou aqui abrir o livro para ler nosso primeiro e pequeno parágrafo do livro. Então, estou pegando aqui, vamos lá. Estou aqui já. Veja, como eu falei para vocês, eu tenho 2 livros aqui. Eu tenho um de capa amarela, que é do grupo esotérico Ponte para a Liberdade, que chama O Livro de Ouro de Saint-Germain. E tenho um roxinho, muito bonito, chamado O Livro Alquímico de Saint-Germain, a inspiração dos ensinamentos do mestre aos caminhantes da nova idade de ouro. Esse é da editora Nova Era. O meu amarelinho aqui é o que eu mais uso, o que eu mais usei, mas agora, fazendo os estudos aqui para o podcast, eu tenho comparado as traduções e tenho usado os 2, tá? Às vezes um usa uma palavra que talvez para falar, para entender seja melhor, então eu vou avisando assim qual livro eu estou usando. Mas de qualquer maneira, como eu já falei, esse livro ele está disponível em PDF na internet, né? Porque, como mesmo diz no prefácio, eu vou abrir aqui no prefácio esse livro roxinho, que fala que Saint-Germain, né, fala para que a gente divulgue esse livro roxinho, né, o da Nova Era. Por alguma razão eles colocam aqui no começo autorização para divulgação, né? Eles colocam aqui que o mestre Saint-Germain, né, fala que ele apreciaria profundamente qualquer contribuição que os discípulos sobre esta irradiação possam dar para que os livros sejam publicados e postos à disposição da humanidade, já que este é o maior serviço que se pode oferecer neste momento. Certo? Então, por isso está em PDF e na internet, né? Então, tem como acessar em muitos lugares. Bem, hoje eu vou usar o livro amarelo, a página é 21, deixa eu abrir aqui para ver qual que é o capítulo, eu acho que é capítulo 2, o discurso 2, tá? É a página 21, na página 21 é o segundo parágrafo. Então, vamos lá, o segundo parágrafo certo? Vamos então aqui com todo o nosso ser, apaziguem os seus sentimentos, né? Vamos ficar assim na experiência, dá um tempinho, desliga o celular, deixa esse momento ser para você, né? Fica aqui com a gente,
Vamos deixar combinado esse tempinho assim para a gente poder se conectar com o nosso coração, com a nossa divina presença eu sou. Conecta assim, vai, coloca a mão no coração. Respira fundo, acalma os sentidos, traz eles para cá. Tá tudo bem. Vamos ficar aqui. Percebe que quanto mais a gente bota a mão no coração, quanto mais a gente só se coloca presente, tudo fica melhor. Tudo vai se acalmando. Fica aqui. Sinta seus pés no chão. Sabe, se coloque de uma maneira confortável assim, de maneira tranquila. Vai se colocando cada vez mais em experiência aqui. Sabe? Fica aqui com a gente. Respira profundamente. E agora sim, vamos ao trecho. Eu vou ler e depois a gente vai junto, destrinchando aqui esse ensinamento, certo? Bem, Deus é doador, o recebedor e a doação, o único possuidor de toda inteligência, substância, energia e opulência que há no universo. Se os filhos de Deus aprendessem a dar pelo prazer de dar, amor, dinheiro, serviço ou o que quer que seja, abririam a porta a uma opulência tão vasta que lhes seria impossível sentir falta de qualquer coisa na expressão externa. Vamos lá. Bem, primeira coisa, né? Que ele fala, Deus é o doador, o recebedor e a doação. Bem, isso já primeira coisa que me vem quando eu leio isso é que existe um movimento, né? Que Deus é um movimento de doar, de receber. Então ele é quem doa, ele é quem recebe e ele é a própria coisa que é doada. Então ele é esse movimento, essa cadeia em movimento. E é muito interessante pensar que Deus é movimento. Veja, eu doei algo que foi recebido por alguém. Este movimento e o que há em si, quer dizer, o que é em si a doação, quer dizer, o objeto, a reflexão, a palavra, o sol que está sendo doado, né, o alimento, seja o que esteja sendo recebido ou que esteja sendo dado, é Deus também. Certo? Então, é aquela frase, né? Deus é, né? Deus é a causa da causa. Não há nada fora de Deus. Né? Aí ele continua. O único possuidor, o único que possui toda a inteligência, substância, energia e opulência que há no universo. Então, é o único que possui a inteligência, quer dizer, a gente pensa, pô, mas eu sou inteligente, né? Então, essa inteligência não é nossa. Bem, substância, o tempo todo, né, gente? O tempo todo tem substância, na mesa, na cadeira, no líquido, né? Tudo é substância. Bem, isso é Deus. Energia, bem, tudo está vibrando, a gente já sabe, né? É Deus. Opulência também é Deus, né? Toda prosperidade tudo é Deus. E assim, não é só assim o que a gente consegue ver, não é só assim o que a gente tem, o que o nosso vizinho tem. Ele está falando que é no universo. Então Deus é o doador, o recebedor, a doação, o único possuidor de toda a inteligência, substância, energia e opulência que há no universo. Imagina se colocasse universos, mas já é grande, né? O universo já é grande.
Eu moro aqui em Florianópolis e moro... Não estou morando na praia, agora estou morando assim, retirado da praia. Aqui tem uns prédios ao meu redor, eu olho para os prédios com as luzinhas acesas, assim, à noite, e eu olho assim e falo, nossa, olha quanta gente, né? Olha, gente, eu olho assim, o mais longe que eu consigo, já é tão longe, né? Aí eu olho para o céu, e aí a gente sabe que tem vida, né? Outros seres, e eu estou falando do que a gente consegue ver, né? Eu não estou me referindo ao que o olho físico não consegue alcançar, porque é só isso, né? Tem coisas que o olho físico não alcança, né? Não alcança. A minha mesa aqui está vibrando, os átomos estão aqui todo se manifestando, né? E eu não tô conseguindo ver porque meu olho físico não permite. Mas enfim, eu olho assim, como já é grande, né? Como já é grande. Eu ganhei esse hábito de olhar para o horizonte, olhar o mais longe possível, para poder perceber o quão grande, quantas possibilidades, quantas vidas, né, estão acontecendo agora, nesse momento. Aí, se você olha para o céu e deixa a imaginação levar, é impressionante. Parece realmente dar uma sensação assim de infinito, né? Bem, mas vamos voltar aqui. Então, do universo, né? Então, é interessante porque estou falando aqui das pessoas, então todas as pessoas se manifestando, sabendo elas ou não, que isso não tem importância, se elas sabem ou não, saber e agir em nome de, né? Com consciência te dá poder, te dá mais potência, eleva a sua potência, né? Te dá mais consciência. Imagina se você vai cozinhar e se você sabe exatamente o que você está fazendo, porque você tem experiência, porque você testou e você sabe o que está fazendo, vai te dando mais possibilidade de cada vez cozinhar melhor. Uma pessoa que vai cozinhar ali sem vontade ou com nenhuma sabedoria, ou com pouquíssima sabedoria, talvez tenha a sorte de produzir uma comida boa ou sempre a mesma comida, mas talvez não vá saber sanar o erro, né? Poder olhar de novo e o que eu errei, né? Porque ela não está interessada, ela não sabe, né? Então a comida dela praticamente vai ser sempre a mesma. Agora, se você se coloca em experiência fazendo a sua comida e tentando entendê-la, praticando, pesquisando, né? A tendência é que a sua comida fique melhor. E se você cometer erros grandes, gravíssimos, né? Por algo, como você está interessado, você vai conseguir saná-los e vai aprender com a experiência do erro. Não é isso? Bem, vamos continuar. Se os filhos de Deus aprendessem a dar pelo prazer de dar amor. Então, se os filhos de Deus, eu estava falando disso, né? Filhos de Deus aprendessem a dar pelo prazer de dar. Bem, aqui é uma coisa muito interessante já, né? Dar pelo prazer de dar. Isso traz uma alegria, né? Assim, eu sinto uma alegria quando eu penso no prazer de dar. Prazer de dar. Então, ele anuncia que é prazeroso dar, entende? Aprendessem a dar pelo prazer de dar. Quer dizer, eu não espero nada em troca. Eu dou porque quero dar. Porque, não é nem porque quero, é pelo prazer de dar. Sou apenas passagem, quer dizer, se eu deixasse Deus agir ali, como ele está falando que só Deus que é doador, recebedor e a doação o único possuidor de tudo, se eu deixasse apenas ser manifestação de Deus, eu sentiria prazer, entende? Quer dizer, eu preciso dar chance para sentir esse prazer, preciso me entregar a esse estado de prazer, de ser passagem. E aí até o momento que você nem se sente mais só passagem, você sente que é o que é, né? Que é o eu sou, que é Deus é, né? Então você já não tem mais essa separatividade, né? A heresia da separatividade, como fala Blavatsky, né?
na voz do silêncio, né? Você vai sentir, vai entender, mas com o eu profundo, né? Você já não está mais no eu superficial, então é um outro tipo de compreensão, que daí a linguagem já não acompanha. Qualquer palavra que eu vá colocar aqui é uma compreensão pro eu externo conseguir entender o que é o eu profundo, né? Será que precisa fazer essa ponte? Por isso que a gente fala, né? A gente só fala, só escreve, só se comunica assim dessa maneira mais grosseira, né? Mais palpável, porque estamos tentando deixar com que o eu externo possa se ouvir, né? Ou convencendo o eu externo a dar licença para o eu profundo se manifestar. Ou aí a gente pode brincar com o que quiser com essas palavras, mas no final das contas é deixar com que Deus haja por nós, certo? Então, ser passagem, já essa coisa para o eu externo conseguir entender. Já não é mais ser passagem, é só uma fluidez criativa. Uma fluidez criativa, não tem mais o eu fluido criativo, não, é uma fluidez criativa, né? Porque não teria mais a separação, certo? Bem, então ele continua: se os filhos de Deus aprendessem a dar pelo prazer de dar, quer dizer, aprender, aqui tem uma coisa importante, aprender. Aprender quer dizer que você se colocou em experiência, você praticou, então você aprende. Lembra do exemplo que eu dei agora de fazer a comida? Então você está aprendendo, para aprender você está praticando. Então você tem que dar uma chance para praticar, você pratica. Então nessa prática de deixar ser passagem, certo? Estamos conversando com o eu externo, convencendo o eu externo a praticar. Então deixar ser passagem e perceber que isso tem prazer. Prazer de dar. Amor, dinheiro, serviço ou o que quer que seja. Abririam a porta a uma opulência tão vasta. Quer dizer, imagina, né? Imagina que você é um copo d'água, mas tem a probabilidade de estão te oferecendo para que você seja um oceano. Aí você, pô, mas o meu copo d'água é tão bom, né? Tão gostoso ali, tô segura do meu copo d'água. E o cara tá falando para você: olha, tem um oceano, você não quer ser oceano, não? Aí você fala: puxa, mas meu copo d'água, né? Não, mas você não tá entendendo, é um oceano. Pois é. E se você quiser, o oceano não precisa ser salgado, tá? O oceano pode ser um rio, tá? Pode ser água doce, água de beber. Mas aí você fica pensando no seu copo d'água. Porque copo d'água não cabe o oceano, né? Agora no oceano cabe o copo d'água ou quantos copos d'água você quiser. Então é essa opulência que ele está falando, né? E veja, ele falou o que quer que seja, quer dizer que esse prazer vem através do que quer que seja. Entende? Aí ele, claro, coloca amor, dinheiro, serviço. Não vamos pensar aqui que ele está falando de discórdia, no que quer que seja, né? Você não vai sentir... Veja, é bom que a gente coloque isso, porque a discórdia, a violência, a dor, é criação do eu externo, causada pela separatividade. Porque, veja, o copo é feito por uma fábrica. E mesmo que a gente quisesse que ele fosse perfeito, ele não vai ser perfeito. Porque ele foi feito aqui, pela fábrica. Agora, dá para fazer numa fábrica um oceano inteiro, com todas aquelas vidas, a complexidade que tem daqueles micro-organismos, da própria água, né? A gente não consegue reproduzir. Existe ali uma inteligência, uma substância, uma energia, né, como ele diz ali, que a gente não consegue reproduzir. É uma complexidade de vida. A gente não vai na complexidade no eu externo, a gente fabrica coisas que, sim, o eu externo precisou entender. Então já simplificou. Foi para a matéria, simplificou. Então, se você é uma fluidez criativa, você
Você não se apega, entende? Você não se apega para criar copo. Você deixa ser oceano, deixa ser substância, energia, deixa ser a fluidez criativa do único possuidor que existe. Então você já não é mais o copo, você é o oceano junto. Mas com a sua singularidade, assim, garantida. A hora que você não quiser mais, não vai ser, ninguém vai te proibir. Você não precisa. Na hora que você quiser virar copo de novo, pode virar. Se quiser ser uma lula dentro do oceano, você pode ser uma lula, entende? Entende? Papo de eu externo, quando fala, pô, então vou perder minha personalidade. Bem, se você está parado achando que você é isso daí, só o copo, bem, aí você vai, não sei se você vai perder, mas você vai se transformar. Bem, quando se transforma, alguma coisa se perde, né? No meio do caminho, ou não, só se transforma. Bem, eu acho que só se transforma, né? Então, você vai se transformar. Aí, o eu externo, às vezes, não gosta disso. O que transformar? Eu vou mudar, então? Pois é, muda. Aí, às vezes, o eu externo não gosta muito, né? Só que se você se colocar em experiência, quer dizer, se você praticar ser essa fluidez criativa, ele continua que lhe seria impossível sentir falta de qualquer coisa na expressão externa, pois é tudo, é tudo, no todo. Então vai faltar o que se você está no todo? Se você está na fluidez, você está nesse movimento do doador-recebedor e da doação. Se você é o ciclo todo, se você se tornou a causa da causa, então você vai sentir falta do quê? A falta a gente sente por conta do apego. A gente quer uma coisa, consegue, né? Aí você está apegado àquilo você sabe que não é seu, a gente sabe que não é, e aí vai embora, aí você fica triste, aí a roda continua rodando, os desejos continuam acontecendo, porque, veja, ele não falou ali que você não vai sentir prazer, que a vida vai sabe, virar nada de nada, assim, né? Uma coisa vazia. Não, ele está falando que você vai sentir prazer em estar nesse movimento, né? De ser essa fluidez criativa, né? O que muda é o apego. Sabe o que me veio a frase? Veio: você terá tudo, mas nada será seu. Eu acho que essa é a frase de reflexão, assim, que me veio. Você terá tudo, mas nada será seu. E aí? Eu vou lhe dizer que pode dar medo, mas pode dar uma imensa alegria no sentido de relaxar, né? Porque, veja, dá muito trabalho, né? Quando você acha que as coisas são suas. Pensa em objeto. Olha, eu sou mãe, viu? Eu sou mãe de três crianças. Moro aqui, as três, né? Meus 3 filhos, meu marido, eu, cachorro. Muitos objetos, né, gente? Muita coisa para limpar, muita comida para fazer, e tem que tomar banho, e tem que cuidar da horta, e aí trabalha, isso e aquilo. É muita coisa, né? Se a gente é uma fluidez criativa, essa energia que é gasta pro apego de conservar para você, é uma energia que cansa, né? Precisa de muita energia para você manter as coisas no é meu, sabe? É meu, isso é meu. É muita coisa, é muito apego. Isso cansa. Se você está na fluidez criativa e sabe que o único possuidor de tudo é Deus, relaxa, né? Relaxa. E aí você vai ter prazer, porque você vai perceber que você é o doador, você é o recebedor e você é a doação. Não é nem que você participa, você é. Entende? Participar ainda é ser passagem ainda é eu externo tentando entender.
expressão externa, olha, tudo que é material. Então você não se preocupa em ficar segurando coisas, né? Porque você sabe que essas coisas vão embora. Não tem jeito. Não é você, né? Você não é essa coisa. E perceber que você não precisa dessas coisas todas para viver, assim, dá uma leveza, viu? É isso que eu sinto. Às vezes pode acontecer o contrário, né? Você pode sentir uma coisa assim estranha, né? Por saber que você não precisa ficar apegado, porque as coisas virão novamente e vão embora novamente. E se você deixa ser esse movimento na alegria, né, de dar, no prazer de dar, assim, o amor, vai nascendo em você uma nova consciência mesmo. Essa sinergia vai nascendo, né? Que é a sinergia do próprio movimento da causa. Porque, como a gente sabe, né? Não há nada fora de Deus e Deus é. Certo, queridos? Então, a gente vai encerrando por aqui, deixando assim na nossa memória a prática da semana que foi proposta nesse parágrafo, nessas, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, que é praticar, deixar ser Deus falando por você. Uma fluidez criativa. A gente está falando de intuição, né, também, né? A gente está falando de intuição também. Intuição, para a gente poder conceituar, a intuição é um conhecimento direto, um conhecimento que vem pronto, que não vai sendo construído assim bloquinho por bloquinho, um pensamento linear, não, ele é pronto, né? Então essa intuição é o eu profundo se comunicando, e eu profundo é Deus, né? É Deus. É Deus. Então, prestar cada vez mais atenção nas intuições que se revelam pra gente durante os dias. Ó o vento se despedindo também, dando um tchau para todo mundo. Deixar assim, perceber que tá tudo bem, entende? É deixar se sentir fluido criativo, deixar fluir, né? Se conectar assim, e é isso, exercitar, né? Porque se ele fala de aprendessem, tá falando de exercitar. Então vamos exercitar, deixar ser Deus, o único possuidor de tudo, a única inteligência, né? O único poder. Isso dá um descanso, sabe? Deixa ser serviço, né? Eu tenho certeza que a gente vai se sentir muito mais calmo, muito mais fraterno e mais tranquilo para seguir a vida. Eu agradeço a companhia de vocês, com muita alegria, assim, realizando esse primeiro podcast dos Estudos de Ouro, e aguardo vocês na próxima terça-feira para dar continuidade aos nossos estudos de ouro. Agradeço muitíssimo, queridos. Faço votos que vocês fiquem muito bem e que tenham saído dessa primeiro encontro muito melhor do que quando entraram aqui. Grande abraço. Até mais, queridos.